Frozen 2 é o filme com maior bilheteria da história da Disney. Então é claro que o 3 e o 4 prometem ser continuações incríveis. Mas será verdade que a próxima vilã vai ser uma das personagens mais amadas dos filmes? A gente lembra que a primeira vilã de Frozen era ninguém menos que a nossa amada Elsa, que tem um acesso de descontrole e se isola de tudo e todos, criando seu próprio reino de gelo nas terras de Arendelle. Mas já ouviu aquela frase de que a maçã nunca cai muito longe do pé? Pois é, se isso for verdade, a gente pode deduzir que a próxima vilã pode muito bem ser a atual rainha. A gente sabe que Elsa nunca foi uma pessoa má, mas mesmo assim ela fez coisas nada boas. O mesmo pode acabar acontecendo com Anna. Afinal, a rotina de uma rainha é desgastante e cansativa. Além disso, ela também pode acabar sendo obrigada a fazer algo que não gostaria, para proteger aqueles que ama, principalmente se antigos inimigos tomarem seus filhos como reféns. Pois é, a Anna e o Kristoff vão ter filhos com certeza, e alguém com mais intenções vai poder muito bem usar isso para afetar exatamente a rainha. Lembrando que existem grandes chances da própria Anna também manifestar poderes sobrenaturais em Frozen 3 e 4, como vamos explicar daqui a pouquinho. E com ela fora de controle, talvez já com seus poderes, Elsa precisaria contê-la, e para isso as duas entrariam em um conflito épico que abalaria as estruturas do reino. Além disso, muitas outras coisas ainda vão acontecer nesses dois próximos filmes de Frozen. A gente falou que Anna e Kristoff vão ter filhos em algum momento, então temos certeza de que uma dessas crianças vai ser a nova princesa de Arendelle. Afinal, a Disney é movida a princesas. O detalhe é que a nova integrante pode nascer com poderes mágicos, assim como a sua tia. Isso aconteceria como uma outra dádiva dada pelos espíritos elementares, assim como aconteceu com a protagonista no primeiro filme. Só que provavelmente esses poderes não seriam de gelo, como é o caso da Elsa. Mas qual seria, você deve estar se perguntando. Sinceramente, todos gostaríamos de pensar que seriam poderes de fogo, justamente o oposto do gelo. E como todos nós sabemos, lidar com poderes mágicos é algo muito difícil, principalmente para uma criança. Por exemplo, Elsa sofreu bastante com isso em sua infância e quase foi a responsável por tirar a vida de Anna acidentalmente, deixando a irmã bem machucada. Mas mesmo com tudo isso no horizonte de Frozen, surge a pergunta: qual seria o nome que Anna e Kristoff dariam para essa nova princesa? Ela teria o nome da avó Iduna ou teria o nome da bisavó Rita, a mãe desaparecida do rei Agnar? Qual você preferiria? Comenta aqui embaixo. Ou se existe algum outro nome que você acha que combine mais, deixa aqui nos comentários também. Quando a Anna e o Kristoff tiverem filhos, eles vão ter sangue real pelo lado da irmã da Elsa. Mas e se a gente descobrir que na verdade tanto o pai como a mãe das crianças tinham sangue nobre? Essa é uma possibilidade muito real, principalmente porque a gente sabe que o passado do antigo cortador de gelo é um grande mistério. De acordo com os livros oficiais, a gente sabe que em algum momento no passado da mãe do Kristoff, por motivos ainda desconhecidos, aconteceu o mesmo que a rainha Rita. Procurou o rei dos Trolls e pediu que a sua memória fosse apagada, abandonando assim o pequeno garoto que acabou sendo criado pelos próprios seres com aparência de pedra. Dessa forma, a gente pode deduzir que a mãe do Kristoff fez isso provavelmente para proteger o seu filho de alguma ameaça. Muitos especulam que ele possa ser o filho de algum reino vizinho que talvez tenha sofrido algum golpe, e por esse motivo eles estavam sendo perseguidos para que a linhagem real fosse extinguida. Em todo caso, se isso for verdade, a gente teria tanto a Anna como o seu marido sendo pessoas de linhagem nobre, e seus filhos seriam herdeiros de dois reinos diferentes. Já pensou como isso seria muito legal? Agora há pouco falamos da rainha Rita, a mãe do rei Ragnar. A gente sabe que ela veio de uma terra distante e teve um casamento muito infeliz. Só que depois de anos a fio de maus tratos e falta de carinho, conforme é contado no livro Frozen Perigos Secretos, a rainha caiu em uma tristeza profunda, ficando vários dias em sua cama só chorando. Isso a fez tomar uma decisão drástica e buscar a ajuda dos Trolls mágicos para ter as memórias sobre o seu filho apagadas, e assim ela retornar à sua terra natal sem peso no coração, o que, gente, é uma atitude bem complicada. O fato é que depois disso, a então rainha de Arendelle foi embora, o que indica que ela provavelmente ainda está viva em algum lugar desconhecido. Ao descobrir o que ela tinha feito, o rei Hunard
ficou transtornado de raiva, e todo esse seu ódio intenso foi o que o levou a bolar o plano contra o povo Northuldra para tentar acabar com a magia de uma vez por todas, resultando em toda a história que a gente viu em Frozen 2. Então nada mais natural que nos próximos filmes a gente possa desvendar mais mistérios relacionados ao reino. E com certeza o ressurgimento da Rainha Rita seria algo que traria muitas coisas legais para a trama. Da mesma forma que a rainha desapareceu e a gente sabe que ela ainda está viva, vimos o triste fim do rei Runnard durante o momento em que as águas mostram para Elsa tudo o que rolou. O detalhe é que quando a gente vê o rei e o líder dos Northuldra se enfrentando, ambos caem de um local bem alto, só que não fica claro se realmente os dois vieram a falecer. E como todos sabemos, vaso ruim não quebra facilmente. Então você já imaginou como seria assustador se o próprio rei reaparecesse depois de tantos anos no reino, quem sabe reivindicando o trono? Afinal, como rei ele teria esse direito, enquanto estivesse vivo, e a lei teria que ser cumprida. O detalhe é que durante esses vários anos desaparecido, ele só teria sobrevivido tanto tempo graças ao efeito de alguma magia maligna, de algum ser que se esconde nas sombras que quer fazer o mal. Afinal, como existem os espíritos elementais da natureza, também pode ter outros que não são tão bons assim na Floresta Encantada. Isso faria com que o próprio rei tanto estivesse vivo, como poderia regressar para fazer o mal ao reino mais uma vez. E se a Rainha Rita estivesse viva e os dois se encontrarem, pode ter certeza que a história iria ficar mais intensa ainda. Ainda vamos falar de duas coisas muito legais que podem acontecer em Frozen 3 e 4: vilões e amor. Mas antes disso, se inscreve aqui no nosso canal clicando no botão, beleza? Mas não é de apenas um vilão que a Disney vive. Isso porque a gente sabe que o primeiro da franquia ainda está vivinho e saudável, só que tá catando estrume em sua terra natal. A gente só não sabe se ele foi punido pelo seu pai por tentar matar a Elsa ou por não ter conseguido. Isso porque a gente tem poucas informações do Rei das Ilhas do Sul e seus outros 12 filhos. Se essa é a natureza do Hans, é bem possível que ele tenha herdado esses maus hábitos do seu próprio pai e irmãos. Na verdade, existe uma teoria de que talvez ele ainda não seja o pior entre eles. E se isso for verdade, tudo indica que muito provavelmente a gente veja todos eles visitando Arendelle, só que com mais intenções, como é de costume na sua família. E isso nos levaria para uma outra possibilidade de algo que pode acontecer em Frozen 3 e 4. A grande maioria dos fãs sonha com o dia em que Elsa vai ter um amor, tanto que muitos até idealizaram a personagem com o Jack Frost, do filme A Origem dos Guardiões, que é da DreamWorks, a maior concorrente. Só que a gente sabe que isso é impossível. Mas mesmo assim, a ideia dela ter um par não é tão absurda. Pelo contrário, ela pode muito bem acontecer. Lembra que a gente falou do Hans e seus vários irmãos? Uma teoria afirma que em algum momento alguns deles e seu pai vão a Arendelle, pregando uma boa relação com o reino vizinho, mas com a intenção de tomar o poder para si. E claro que a maior ameaça para o grupo seriam a Elsa e seus poderes, então ela precisaria ser capturada e neutralizada primeiro. E essa tarefa seria dada a um dos irmãos do Hans, que seria um excelente caçador. O detalhe é que no decorrer do filme, ao conhecer a Elsa melhor, o outro príncipe das Ilhas do Sul acabaria se apaixonando pela outrora rainha de Arendelle, e ela por ele. E assim ele acabaria renunciando ao seu posto de herdeiro real e passaria a viver com a nossa protagonista na Floresta Encantada, seguindo o propósito de ser o quinto espírito elemental da natureza. Quem sabe a gente não teria mais bebês dessa união, não é mesmo? Seria legal demais. Claro que a gente não pode esquecer do nosso querido Olaf. Apesar de ter um sonho que é praticamente impossível, que é ir pra praia, isso não significaria que o nosso querido boneco de neve ficará solitário pra sempre. Tem fortes rumores de que no 3 e no 4 o Olaf teria um par, o que não é nada impossível, já que a gente sabe que a magia da Elsa é capaz de dar vida a seres inanimados, como o boneco de neve, ou até mesmo criar seres do zero, como é o caso do protetor do castelo de cristal gelado. E sabemos também que de alguma forma o Marshmallow tem alguns filhotinhos novos, como vimos em uma das cenas pós-créditos do segundo filme. Então talvez o protetor seja na verdade uma protetora,
o Olaf seja o pai das crianças de gelo. Ia ser legal demais ver o Olaf fazendo piqueniques e curtindo um pouco a vida. Mas o que com certeza não é antigo nem novo é a sensação de que um bom vídeo é sempre muito divertido. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar aqui com a gente. Valeu e até a próxima!